Sem dúvida alguma, Rafa. Eu acho que a gente tem o mapa da mina de como lidar com cada pessoa, de como lidar com a equipe como um todo, né? Para se atingir os objetivos, pelo menos no que a gente define como cerimônias, rituais que precisam ser feitos e garantido que o líder está passando com seus liderados. Bem-vindo ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E o nosso assunto hoje é cerimônias que todo líder deve fazer com seus liderados. Wilson, queria entender por que essa palavra cerimônia e por que esse dever do líder em relação ao liderado com essas cerimônias. Essa palavra cerimônia é para distinguir de reuniões ou encontros, como se fosse algo que não tivesse uma técnica por trás ou uma forma adequada de fazer. Então, nós estamos falando de momentos que precisam de um certo ritual, precisa de uma certa intencionalidade, tem um certo propósito e o como fazer. Seria uma formalidade ou não? Não necessariamente uma formalidade, né, mas são elementos que a gente precisa garantir que são entregues. Então a gente vai passar aqui por cerimônias provavelmente de trabalho, eu vou citar alguns exemplos, mas por exemplo, eu posso falar numa reunião tradicional no mercado de tecnologia, a gente chama de one-on-ones ou reuniões um a um, que são reuniões de acompanhamento de liderados, reuniões individuais com o seu liderado. Então ela tem um propósito muito específico que as pessoas tentam distorcer. Mas ela tem um momento, que é a fase 1 de como eu te ajudo, e a fase 2, que é um checkpoint do que a pessoa fez até aqui. Então, precisa ter um momento de ajuda e um momento de checkpoint. Então, isso tem um rito para ser cumprido. E eu sempre digo que é uma cerimônia. Essa cerimônia pode ser um momento de happy hour. Então, tem um momento de você chegar, tem um momento de você ficar e tem um momento de você ir embora. Né? Então, mesmo que seja um happy hour com o seu time e um momento de conexão com o seu time, ok? Você está ali ainda com o líder, né? Você tem que saber fazer e participar desse momento adequadamente. E mesmo que seja um momento de você fazer uma recompensa ou definir uma remuneração de um colaborador. Existe a forma certa de você fazer esse processo, um encontro com seu colaborador, para fazer a definição da remuneração desse colaborador, e nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Ou a tradicional, a avaliação 360, que também aí fica mais claro, talvez, a gente entender que é uma cerimônia. Existe uma forma de como a gente faz esse processo de uma avaliação de desempenho, uma avaliação 360. Então, por isso, do uso da palavra cerimônias do líder. Eu estou entendendo que são inúmeras as cerimônias que o líder precisa, sem dúvida, ter com seus liderados. A gente consegue categorizar esse grande número de cerimônias em grupos? Sim. Inclusive, eu estou de óculos aqui hoje justamente por isso, né? Eu preparei para você aqui. Então, nós vamos categorizar em 4 grandes grupos. São cerimônias de trabalho, cerimônias de conexão pessoal, cerimônias de avaliação e feedback e cerimônias de recompensa. Entre as cerimônias de trabalho, nós temos planejamento de atividades ou planejamento estratégicos, distribuição de atividades ou delegar atividades, propriamente dito, reuniões de acompanhamento, como reuniões diárias, semanais, mensais. Temos os um-a-um ou one-on-one, né, que a gente sempre trabalha. Temos reuniões de retrospectiva, de lições aprendidas, que são reuniões que eu classifico como reuniões de trabalho. Temos reuniões de conexão, aquelas que são informais, mas também intencionais, né? Eu posso encontrar um liderado para tomar um café, chamar para um almoço, um happy hour, pode ser um churrasco, ou como alguns líderes já fazem aqui na DB1, de viajar junto com o time. A intencionalidade nesse processo e a principal escopo é de gerar conexão pessoal com as pessoas, são as cerimônias que eu chamo de conexão. Avaliação e feedback são as mais tradicionais, então pode ser uma avaliação de desempenho, uma avaliação 360, muitas empresas fazem, onde se estabelece um PDI, tem cerimônias para revisão dos PDIs, como é que essa pessoa, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, perdão, como que essa pessoa está se desenvolvendo, ou está cumprindo ou não o seu plano de desenvolvimento individual, né, daquilo que foi combinado com o líder, os treinamentos que ela tinha que fazer, etc. Existem reuniões de feedback, né, que tem uma forma adequada de você fazer, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. E tem as reuniões, o agrupamento de cerimônias que são as de recompensa. Como é que você define o salário e a remuneração?
como é que você faz essa entrega de uma nova remuneração para o seu colaborador e para o teu liderado? Quando você vai definir ou entregar um prêmio, o que que você faz e como você faz, né? Se você vai definir uma remuneração variável, como é que você faz para definir? Como é que você entrega essa remuneração variável? E até mesmo, eventualmente, viagens, então, ou outros prêmios que não são necessariamente financeiros ou experiências. Como é que você faz esse movimento desses outros reconhecimentos que alguns a gente está mais acostumado, aniversário da pessoa na empresa, aniversário de empresa, e entre tantas outras cerimônias que podem haver de reconhecimento e recompensa. Então eu classifico em cerimônias de trabalho, cerimônias de conexão, avaliação e feedback e recompensa. Oi, Wilson, se eu estou entendendo bem, me corrija se eu estou enganado, o que você está falando é que tem processos que o líder precisa atender com o seu liderado. E esses processos são divididos nessas 4 categorias, né? Perfeito. Como que processos que a empresa, o RH, pede e supervisiona do líder. Seria essa a ideia. Eu diria que são práticas, ok? E sim, pode haver um processo na organização e a organização pode exigir que você faça esse processo. Mas mais do que processo, são práticas de liderança. Se a tua empresa tem um processo e ela exige que você faça e tem ferramentas para você fazer isso, excelente. A tua empresa está te ajudando a você fazer aquilo que é a tua obrigação que seja feito. Se você não tem, a tua empresa não tem processo, não tem prática sobre isso, você deve fazer assim mesmo. Essas devem ser as suas práticas e você deve fazer isso, obviamente, dentro de uma boa prática. Quando várias pessoas descobrem uma boa prática e querem repetir juntos, a gente transforma num processo. Por isso que eu digo que empresas que têm bons processos para se colocar essas práticas é bastante positivo. Mas a pessoa não deve fazer por conta do processo. Ela deve fazer por conta do seu liderado e por conta do desempenho da sua equipe. Nos próximos episódios, a gente entrar em cada um desses grupos e descrever, pelo menos as principais cerimônias, né, com detalhes, Claro. como se fosse até talvez um mini treinamento. Sim. E também um compartilhar de experiência aí, ao longo do tempo, você como líder, Claro. né? Mas para a gente finalizar essa nossa introdução sobre essas cerimônias, a liderança, né, a pessoa que está nos acompanhando, o que ele pode esperar se ele levar a sério e quiser praticar e aprender um pouquinho aí da sua experiência com essas cerimônias, o que ele pode esperar das pessoas que ele lidera se ele estiver praticando essas 4 grupos de cerimônias? Ele pode esperar muito mais engajamento das pessoas, e engajamento por motivos de dentro da pessoa, que a gente chama de motivação intrínseca, né? A pessoa de fato engajada com as entregas, consequentemente, entregas muito melhores, né? E o seu time performando. Legal. Muitas pessoas estão aí, eu vou usar uma expressão comum, né? Batendo cabeça, tentando saber como é que engaja a geração A, B, C, D, E, F, G, né? Tem as letrinhas aí, com problemas, né? De como é que eu faço para que as pessoas sintam-se envolvidas, né, no trabalho. E aqui, provavelmente, a gente tem um roteiro, um mapa da mina, através de cerimônias que eu estou lidando com os meus liderados. Rafa, são 15 cerimônias que o líder tem que passar anualmente com cada um dos seus colaboradores. 15 tipos, porque ele vai passar por cada uma delas mais de uma vez. E você, como líder, está usando quantas na sua liderança? Quantas cerimônias que você falou mesmo? São 15 cerimônias. Tá? 15 cerimônias. Então, eu, como líder, tenho 15 cerimônias para fazer com um liderado. Sim. Se eu tenho 8 liderados no meu time, estou perdido, não vou trabalhar mais, eu vou ficar fazendo cerimônia com liderado. É um risco. Se você não fizer de maneira adequada, você pode simplesmente não trabalhar mais, só fazer cerimônia. Mas acontece que um bom líder, ele vai, algumas das cerimônias, ele vai conseguir fazer de forma coletiva e outras de forma individual. Então, o uso estratégico de como ele vai fazer essas cerimônias, nós vamos discutir no próximo episódio. Legal. E tem uma ironia, tem algo capcioso na pergunta que eu fiz, né? Porque eu estou dizendo não vou trabalhar mais, como se não fosse o meu trabalho fazer a cerimônia, né? Pô, verdade, eu não tinha percebido que tinha essa pegadinha. Você tem razão, né? É parte do trabalho do líder também. Bom, esse é o podcast Na Trincheira. Fique aí acompanhando a gente.
Nos próximos episódios, a gente vai conversar mais detalhadamente sobre cada uma dessas cerimônias.